nós estudamos sobre os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, também José, que governou o Egito, foi líder no meio do povo. E existem muitas pessoas que acreditam que Jó esteve nesse período dos patriarcas, que o tempo dele, cronológico, foi no período dos patriarcas. Então a gente não pode deixar de falar do livro de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Ele tinha muita gente a seu serviço. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com ele. E o Senhor perguntou: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Então o Senhor disse a Satanás: tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. A vida de Jó corria naturalmente, mas certo dia chegou um certo mensageiro para ele correndo para avisá-lo de que os bois dele estavam arando a terra e os jumentos estavam pastando por perto, mas os sabeus vieram e levaram tudo embora. E não sobrou ninguém, matou todos os funcionários e só sobrou ele para dar a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu e matou todas as suas ovelhas e os empregados, e só sobrou eu para dar a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse que os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram todos embora e mataram todos os empregados à espada. Enquanto ele ainda estava falando, chegou o 4º mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam em um banquete na casa do filho mais velho, e veio de repente um vento forte e derrubou toda a casa e desabou em cima deles e todos morreram. E eu fui o único que sobrevivi para vir contar para você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? E ele respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. E Satanás responde: pele por pele, ou seja, deixa eu tocar nele. Um homem dará tudo que tem por sua vida, assim disse Satanás para o Senhor. E o Senhor dá permissão. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, mas apenas poupe a vida dele. Imagina alguém ser provado porque é fiel a Deus. Essa foi a provação de Jó. Ele era tão irrepreensível que Deus é que apresentou ele para Satanás. Viste meu servo Jó? Já que você está vindo de rodear a terra, você viu? Ele é fiel, ele é íntegro. Deus mostrando para Satanás que existe um remanescente dele nessa terra em que Satanás não vai tocar. Satanás não tem direito de tocar nesse remanescente, a não ser que o Senhor permita. E o Senhor assim mostra essa permissão diante dessa história de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha. Interessante que Jó não perdeu a esposa, mas é porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne do nosso esposo. Então, se Deus não permitiu que Satanás tocasse em Jó, também ele não podia tocar na esposa dele, porque era carne dele, era uma só carne, era parte dele. Por mais revoltada talvez que ela ficasse diante da situação, Deus não permitiu que ela também morresse. E quando o período de provação termina, Jó conversa com Deus e diz: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus se aproximou mais ainda de Jó. Jó teve mais intimidade ainda com o Senhor. E Deus restaura tudo na vida de Jó. Deu a ele
14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Até os filhos foram em dobro, porque aqueles que morreram não deixaram de ser filhos de Jó. Então ele teve 20 filhos no final de toda a provação dele. E eu creio que Deus curou aquele vazio que foi a ausência dos filhos dele. E Deus restaura tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como nós não temos certeza de quem escreveu o livro de Jó, se foi Jó, então ele sabia por que ele foi provado. Mas se não foi ele, a Bíblia não deixou escrito para nós que Deus contou para ele por que ele estava sendo provado. Talvez sim, talvez não. O que importa é que mesmo sem sabermos o motivo da nossa provação, Deus está conosco. E mesmo em momentos mais difíceis da nossa vida, onde nós pensamos que Deus nem está nos vendo, Ele está nos olhando e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Deus abençoe você, sua família e tudo que leva seu nome.